Lídia Guimarães, José Alexandre, muito obrigado por estarem no abrigo. Vamos falar hoje sobre a vossa associação que trabalha com crianças muito especiais. A Ajuda nasceu há cerca de 40 anos pela vontade expressa de uma série de famílias que tinham necessidade de dar uma ocupação aos seus filhos que eram deficientes. Estamos a reportar há 40 anos em que a realidade era muito diferente daquela que é hoje. Portanto, os pais iam mantendo os filhos com deficiência em casa até conseguirem um abrigo, digamos assim, para eles. Mas não havia esses abrigos, ou havia em muito pouca quantidade. Portanto, juntaram-se e começaram por criar um centro de atividades, onde colocavam os filhos durante o dia, não é? Para fazerem algumas atividades, para interagir, manter uma vida o mais normal possível, e assim nasceu a Ajuda, dessa vontade expressa de alguns pais. Nascemos no Porto, primeiro numa casa, depois tivemos que crescer para outra, e depois, pela necessidade emergente dos nossos utentes começarem com o envelhecimento, a ter necessidade também de acompanhamento para além do dia, para além da atividade, construímos 2 lares, alugámos 2 espaços, arrendámos 2 espaços que perspectivaram a integração em lar residencial de cerca de 12 meninos, 6 em cada lar. Evidentemente que esta realidade era uma realidade que não era muito positiva, na medida em que o arrendamento dos espaços era em prédio, normal, portanto, com todas as suas características de pouco apoio, pouco conforto, e as atividades eram consideradas no outro lado, perto, nem sei que era perto, mas de qualquer maneira obrigava ali a uma logística muito grande. E com as necessidades crescentes da deficiência em termos de candidaturas, viemos aqui para Santa Cruz do Bispo, onde estamos neste momento, com o apoio de um programa do governo, POPH na altura, com a disponibilização de um terreno afeto a uma área de um diretor da Ajuda e da Câmara Municipal de Matosinhos. Encontramos nestes 2 fatores o caminho certo para construir a realidade que hoje temos e onde estamos inseridos em Santa Cruz do Bispo. Neste momento fomos crescendo em número de utentes, temos 30 utentes que usufruem desta realidade e que, de facto, são muito poucos para aquilo que nós e a deficiência têm necessidade. Mas é o caminho que estamos a fazer e esperamos perspectivar outras realidades no futuro. Muito bem, Lídia Guimarães, enquanto responsável técnica da parte da operacionalidade do centro, fala-nos um bocadinho do dia-a-dia dos utentes. Ok, portanto, o dia-a-dia é sempre traçado de acordo com a avaliação que é feita, dessa avaliação inicial que é feita de cada um dos utentes da instituição, e depois há uma série de atividades que nós oferecemos. Por um lado, há o cuidado da saúde física, digamos assim, em que temos sempre a fisioterapeuta, a nutricionista, o acompanhamento médico quando necessário, e por outro lado, temos as atividades pedagógicas, lúdicas, terapêuticas, e nesse aspecto temos um amplo leque de oferta, não é? Temos desde a educação física, o golfe, o pádel, a hipoterapia. Depois, mais relacionada ali com a parte artística, temos os trabalhos manuais, temos a tecelagem. Por outro lado, temos também naqueles utentes que têm essa capacidade, temos a escolaridade, a informática, o teatro, a expressão dramática, a dança, pronto. Tudo isto são atividades que nós oferecemos e em que o utente não paga absolutamente mais por isso, não é? E depois o plano daquele utente é traçado de acordo com as suas competências, capacidades e gostos. Há utentes que fazem todas as atividades que temos a oferecer e há utentes que fazem 3, 4, 2, de acordo com os seus gostos e as suas apetências. Muito bem, a DUS estão na capacidade máxima neste momento. Exatamente. Teriam mais capacidade se tivessem mais investimento, mais espaço? A nossa ideia e a ideia em conjunto com a Câmara de Matosinhos é avançarmos noutra realidade, projetar o futuro noutra realidade, porque a deficiência é uma situação para a vida. O deficiente é deficiente desde que nasce até que falece, não é? Portanto, é uma realidade que as pessoas não têm melhoras, não têm curas. Têm que ser enquadrados na realidade do dia-a-dia, mas sem umas melhoras que lhes tirem da deficiência. Portanto, nesse sentido, nós temos cerca de 350 candidatos em lista de espera. O que é muito.
O que é muito. Só de Matosinhos, posso lhe dizer que temos 70 utentes em fila de espera. O que se torna para nós, eu pessoalmente sou voluntário, no cargo de presidente, torna-se muito constrangedor, de facto, ouvir as necessidades das famílias e a amargura das famílias por não terem um lugar numa instituição do tipo ajuda, não é? Nessa perspectiva, a Câmara fez o seu papel, cedemos uma antiga escola básica para nós, em regime de comunidade, para nós podermos construir uma nova realidade. Nós fizemos o nosso papel, foi ir ao PRR buscar verbas que possibilitem este facto, mas mesmo assim, conjugado isto, neste momento estamos com uma realidade que é os valores que neste momento a construção prospectiva, ou reconstrução neste caso, uma escola, são muito para além daquilo, dos valores de facto que nos estão considerados. Tem a ideia do investimento total nessa obra? Não, o PRR, grosso modo, dá-nos 700 mil euros e o custo da obra será à volta de 2 milhões e 500 mil euros. Ora, temos aqui um valor muito acima do... Estamos aqui a falar. Tem sido a nossa luta nestes últimos 2 meses, ver onde é que buscamos dinheiro e possibilidade de avançar com o projeto. Eu não queria nunca desistir, não sou pessoa de desistir, mas às vezes os números obrigam-nos a recuar e a caminhar noutro sentido, não é? A própria Câmara Municipal não pode ampliar o apoio? Ou A Câmara tem dado um grande apoio. Eu diria que esse apoio até poderá vir a ser superior ao valor que o PRR nos dá, mas mesmo assim não podemos também pôr nas costas da Câmara e, digamos assim, todo o ónus da operação. Nesse sentido, temos mais uma situação gravosa, que o PRR só perspectiva a construção de centros de atividades, não considera valores para o lar em si. E nós temos que construir um centro de atividades e um lar, portanto, estamos logo aqui à partida com déficit de cerca de 900 mil euros, que seria aquilo que seria alocado ao lar. Toda esta realidade está neste momento a fazer-nos, de facto, pensar bem qual é o caminho que devemos seguir, sendo certo que queremos muito seguir pelo caminho da construção. Quantos utentes é que queriam servir, quer no lar, quer no centro-dia? 30 em cada registro. Em cada valência, 30 utentes, 30 em centro de atividades e 30 em lar. Mesmo assim, muito abaixo da lista de espera que tem neste momento. É muito complicado gerir isso. Mas toda a gente sabe disso. Toda a gente sabe que a deficiência, toda a gente sabe que está inserida no meio, não é? Que a deficiência precisa de mais lugares. Porque nós recebemos e-mails todos os dias, praticamente. De todo o país. Parte do governo, excetuando agora o PRR, parte do governo deveriam existir mais apoios específicos para a área da deficiência. Isso era o que eu desejava, que pelo menos existisse para compartimentar a parte do lar que não é considerada pelo PRR. O PRR só financia a parte do local, CACI, e o parte do lar fica sem verba nenhuma alocada. E nessa perspectiva precisávamos de alguém que pegasse nessa área também, que nos ajudasse. Muito bem. A sociedade civil está a ser chamada, então, neste momento também a participar, mesmo assim é complicado, não é? Nós fazemos um grande trabalho em busca da sociedade civil e temos muita sociedade civil, posso dizer 2 ou 3, o BPI, o Grupo Melo, a AGEAS, temos uma série de... o CUF, os hospitais da CUF, temos uma série de parceiros, digamos assim, mas nunca para valores tão grandes, não é? A situação vai andando por ali, vão dando algum apoio, mas que não, nem um pouco mais ou menos perto de 1 milhão e tal que nós precisamos para o resto da obra. Que tipo de ciências é que vocês mais encontram nos vossos utentes? Nós apoiamos deficiência mental. O foco da ajuda é deficiência mental ligeira e moderada. Dentro dessa deficiência, depois há várias causas, não é? Há alguns que é causado por doenças genéticas, outros que são causados por problemas no momento do parto, e outros ainda não há causa atribuída, são de etiologia desconhecida, como se diz. Portanto, acaba por ser muito vasto o leque, não é? Dentro da deficiência mental, que é o nosso foco. Muito bem, uma equipa grande. Sim, uma equipa grande. Nós temos cerca de 33 colaboradores para 30 utentes. Portanto, a lei assim exige cada vez mais. Exatamente. É uma grande... Sim.
E cada vez mais, não é? Depois com o envelhecimento dos utentes, porque alguns a ajuda acaba por ser a resposta para a vida, não é? Entram aqui e depois nós acabamos por ser a família deles, não é? Porque com o avançar da idade, depois acabam por já perder os pais e por precisarem de nós a tempo inteiro. E depois somos a resposta deles, não é? Eu não sei como é que conseguem custear o vosso projeto, excetuando somente investimentos, não é, extras. Não Nós é temos, fácil ou o acordo que tem com a Ação Social que consegue, de alguma não. forma. A parte nós temos três tipos de apoio. A Segurança Social tem um apoio pré-definido, não é? Que é fixo por utente. Depois temos uma parte que é substanciada com participações familiares. E depois ainda temos que fazer a nossa ginástica financeira para abarcar todo o resto que faltará ainda neste âmbito, como compreende 33 colaboradores, pressupõe um custo muito grande a nível de encargos com salários e com impostos, não é? Inerentes. Portanto, fazemos um grande esforço para além destes dois apoios que temos fixos, para de facto ter a instituição sempre num lugar verde na parte financeira. Muito bem. Os utentes sentem-se bem aí, eles aí ficam até ao final da vida deles. Está correto. Os utentes sentem-se muito bem aqui, só quem os visita, convido toda a gente a visitá-los, a interagir com eles, com a sua entrega, não é? Com o seu abraço, com o seu sorriso, que eles são diferentes, não é, de nós. São muito mais puros, muito mais entregues a cada um do que nós, que somos mais defensivos, digamos assim. Portanto, eles fazem disto aqui uma família, e que efetivamente é, não uma família clubista ou partidária, é uma família mesmo de família. Nós somos quase como pais. Alguns já não têm retaguarda nenhuma, não têm irmãos, não têm pais, portanto, somos mesmo nós que temos responsabilidades totais sobre eles. Muito bem. Nenhum desses utentes vai conseguir um dia regressar ou pelo menos ir para a sociedade civil normal. São sempre dependentes Como eu dizia, um tipo de deficiência é para a vida. A minha filha, por exemplo, nasceu com problemas cognitivos que não consegue ultrapassá-los nunca. Não há melhoras, não é? Aparentemente é uma criança adulta, uma mulher normal, mas as incapacidades que tem não permitem que ande na rua sozinha, não permitem que, pronto. E nunca se irá reverter. E nunca se irá reverter. Portanto, isto aqui perdeu, acabou, morreu. Muito bem. Falar falar um pouco do Covid. Como é que foram estes 2 anos em que tiveram penso que encerrar pelo menos alguns serviços? Nós no Covid, quando começámos a ver o que era o Covid, que todos nós fomos apanhados de surpresa de um dia para o outro, não é? Os fechos, os bares, etc. Começámos a ver que estes meninos, são meninos, não é? De 30, 40, 50 anos, não têm defesas. Eles não conseguem usar uma máscara, muitos deles. Portanto, nós só tínhamos uma forma de ultrapassar isso. Era arranjar um esquema que permitisse não andar aqui num vai-bem de entrada e saída de funcionários, que iria degenerar uma situação gravosa para eles. E então conseguimos, acho que fomos das poucas instituições que conseguiu na altura, juntamente com os nossos colaboradores, não é? Fazer um esquema de trabalho 14 dias, 24 horas. Portanto, entravam aqui hoje, saíam daqui a 15 dias. Depois têm estado aqui 24 horas contínuas. Fizemos isto, conseguimos passar por Covid, não é? Nós assistimos. Não tiveram surtos nenhuns? Não tivemos surtos nenhum. Tem graça na altura que foi libertado, que fomos libertados, mas aí já tinham as vacinas, todas as vacinas e mais alguma coisa, portanto já estavam mais precavidos. Nessa altura, sim, tivemos praticamente toda a gente com Covid, mas aí já foi, digamos assim, uma gripe mais acelerada, uma situação menos gravosa. Porque na altura, nós quando víamos as pessoas nos lares a morrer todos os dias, era angustiante para vocês enquanto dirigentes. Era angustiante. Muito bem. E depois da pandemia surge-nos uma guerra e uma inflação e os custos pararam. Vocês sentiram, e após esta pergunta está na direção, sentiu o aumento Sim. dos custos mensais? Nós, a nível de gás, de eletricidade, digamos assim que duplicaram os valores. Como é que fizeram face a estes novos imprevistos? Com engenharias financeiras, com o apelo à sociedade civil, com o apelo a todos nós que estamos aqui, não é?
de facto conseguimos constituir-nos enquanto família, a tal família que não é uma família qualquer, é uma família mesmo interessada em levar a bom porto esta realidade. E conseguimos, de facto, ultrapassar tudo isso, estamos a caminhar com a força de ir para outros projetos. Parece uma loucura, às vezes, não é? Saímos de uma coisa que é difícil de estar e de gerir, e irmos para outro ainda maior e com custos mais acentuados. E o aumento dos custos também se notou muito neste novo projeto, que tínhamos um orçamento que subiu quase, Sim. não é? Não duplicou, mas quase, não é? Ultrapassou 1 milhão de euros aquilo que era previsto ser. Estávamos no 1.800.000, que seria o previsível, neste momento estamos em 2.600.000. Lídia, José, obrigado por terem estado no abrigo. Vamos seguramente falar mais vezes no futuro. Parabéns e boa sorte.